nos contou aqui a respeito desse youtuber de 24 anos que foi eleito com o discurso não sei nada de política e indo para as redes sociais, inclusive, tirando sarro, falando: olha, eu fui eleito, olha que surpresa, eu fui eleito, isso é um milagre. E ele falando ali que não entende nada de política e que agora ele está no parlamento da União Europeia. Ele disse até durante a campanha que não sabia nada de política, né? Tem mais de 2.600.000 seguidores no YouTube, além de muitos seguidores no TikTok, também no Instagram. Teve entre 15% e 18% dos votos e terminou a votação em terceiro lugar, assegurando um dos 6 assentos do seu país, Chipre, no Legislativo. O nome dele é Fidias Panayotoi. A gente está vendo aí algumas reproduções das redes sociais. Eu até queria trazer esse assunto para a Madá, que acompanha muito essa questão da rede social, né? E como a política hoje, ou a não política, é assunto político das redes sociais e como um influenciador consegue ser eleito com esse discurso da não política. Isso está cada vez mais forte na sua visão? Isso é uma característica da direita? Como é que você faz o paralelo, Madá, com as situações que acontecem no Brasil? Algumas pessoas, até quando eu estava falando disso hoje com o Jamil, falaram: será que é semelhante ao Pablo Marçal, por exemplo, que está nesse baita discurso de que não tem nada a ver com a política, mas que ele quer ser um político e assumir, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo? Tá sem som. Abre aí pra gente. Esse discurso anti-establishment, ele já é consolidado, né, Fabiola? Nós elegemos um presidente da República com base nisso. Os Estados Unidos elegeram um presidente da República e vão eleger de novo o mesmo cara com base nisso. A gente tem aqui no Brasil uma parte da bancada parlamentar, isso não só no Congresso Nacional, mas nas assembleias, que os próprios políticos apelidam de bancada hashtag, porque o cara não tem um mandato, ele tem 4 anos de live. Isso é um fenômeno que existe. O que há que se ponderar é que, na Europa, esta questão dessa polarização que a gente diz, em que não é que você vota em alguém porque você gosta de alguém, você tem uma desconfiança moral, uma desconfiança de honestidade de qualquer um que vote no candidato oposto. Você tem medo do oposto e, por este pânico moral, você passa a fazer uma defesa cega de um campo político. Este fenômeno é muito mais presente aqui no Brasil e nos Estados Unidos do que no continente europeu. Você já tem até um refluxo um pouco disso no continente europeu, no Reino Unido, que teve o seu pico no Brexit, aí viu que não entregaram o que estavam prometendo. Existe uma participação da imprensa tradicional também, num tom muito menos estridente, num tom mais de informação mesmo, e sem tanta, vamos dizer, sem tanta briga de um lado com o outro e tanto jornalismo só declaratório. Eles conseguem manter uma imprensa mais tradicional porque eles também têm um público que tem esse interesse. E algo que a gente precisa colocar aqui é o seguinte: a eleição é para o Parlamento Europeu. A eleição do Parlamento Europeu tem muito voto de protesto. Ela é uma eleição diferente de se eles fossem eleger o próprio parlamento. Então, ela reflete esses votos de protesto e reflete insatisfações que já estavam sendo gestadas ali. Por exemplo, o salário médio na Alemanha hoje em dia, ele caiu para patamares que só foram tão baixos na década de 50. Isso já era uma reclamação que vinha. A Alemanha também agora está num debate muito interessante, porque se você dividir a área entre as antigas Alemanha Ocidental e Oriental, cada uma votou com um lado. Na França, você tem o Macron com o problema da reforma da Previdência, que caiu no colo dele. A economia está apertando na Europa inteira e nós temos guerras. Tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra de Israel, tem um monte de guerra que está acontecendo neste momento no continente africano, que um monte de gente não dá atenção porque está nem aí para a África, mas que pressiona a Europa com relação à imigração.
Quando você tem de um lado a economia apertando e do outro gente batendo na sua porta que quer entrar no seu país e isso vai fracionar ainda mais o mercado de trabalho, é inevitável que você tenha uma reação. E foi isso que a gente viu. E quando a gente tem uma esquerda que deixa de se preocupar com as questões da realidade material, da realidade concreta, desde a Guerra Fria, a gente tem uma esquerda que se preocupa com patrulhar a rede social dos outros, cancelar a gente e fazer patrulhamento de linguagem. A esquerda que a Europa estava acostumada, vamos dizer, era uma esquerda contra a publicidade, porque era o ópio do povo, manipulava as massas. Agora eles têm uma esquerda que está brigando para decidir casting de comercial, porque tem que ser um assim, um assado, não sei o quê. É uma força política que é vista como não resolutiva e não está entregando o que prometeu. Então, ao mesmo tempo, é uma força que qualquer crítica que ela sofre, ela carimba o outro de extrema direita. Aqui no Brasil tem esse fenômeno. Você pode ver, eu acho tão divertido, tem gente que acha que eu sou bolsonarista, mesmo tendo sido perseguida pelo Bolsonaro, processado o gabinete do ódio. Por quê? Porque se questionar o meu lado, ele é extrema-direita. E quando tudo é extrema-direita, as pessoas passam a achar que esse pessoal da extrema-direita é normal. Porque todo mundo que contraria a esquerda é extrema-direita, não é isso? Então a gente está vendo esse fenômeno acontecendo na Europa nesse momento. Resta saber se nas eleições nos países, não para o Parlamento Europeu, esse tipo de voto se repete